Boa tarde, bom sábado a todos. Minha gente, eu não poderia deixar de gravar. Está acontecendo muita coisa, muito rápido, e eu estou até me desabafando, né? Se vocês quiserem ouvir o meu desabafo, vai ser um pouco mais longo do que os outros, mas é final de semana, então eu peço que vocês me perdoem por isso. Pois bem, o volume, como eu disse, né, dos escândalos nos Estados Unidos e com seus reflexos aqui no Brasil tem sido uma onda que tem invadido a internet, né? Tem invadido a internet. A gente não vê isso na mídia oficial, ou vê muito pouco, né? Jornais, revistas, televisão, rádio, fala muito pouco sobre esse escândalo. E você sabe, né? Quando não tem muito silêncio, o cara fica meio que sentado em cima da pauta, é porque, bicho, quem tem rabo de palha não pula fogueira, né? Então, né, viu lá a questão daquele menino lá, o que imita foca, né? Ele imitou tanto foca que os caras, né, já botaram o dedo na ferida e falaram: meninão, você recebeu aí a tua ONG aí, recebeu $30.000 da gente. Então, ó, silencinho aí, fica bonitinho aí que você tá você tá na folha de pagamento. Ele ficou bravo, ficou mas é isso, né? Então não é só com ONGs que está sendo esse escândalo, né? A gente sabe, né, que a USAID movimentou no ano de 2024 $48 bilhões. Eu não sei nem quanto é que é isso. Não sei quanto é que é isso. E muito desse dinheiro foi para a mídia, foi para a cultura, foi para a educação, né? Foi para ONGs, foi para o meio ambiente, foi para as pautas progressistas como um todo. O que a gente sabia até a posse do Trump é que o George Soros, o Jeff Bezos, o Mark Zuckerberg, o Bill Gates, o Fórum Econômico Mundial, enfim, todos esses globalistas, todos esses personagens que se juntam nessa causa globalista, né, do governo mundial, controlado por eles, sem eleição, a gente imaginava que eles usavam o dinheiro, a fortuna deles para isso. Não, eles usam uma parte do dinheiro deles, uma parte ínfima do dinheiro deles, mas eles tinham uma grande, digamos assim, influência dentro dessa USAID aí e outras agências, mas principalmente essa agência, e eles, de certa maneira, eram os donos da agenda de uso, né, da forma de uso daquele dinheiro, daquelas verbas, né? Então, o George Soros tinha uma parte, o outro tinha outra parte, né? O Zelensky essa semana disse que dos $176 bilhões que o governo americano mandou de ajuda lá para a Ucrânia, ele só recebeu 76 milhões. Os outros 100, ele não sabe onde está. Aí todo mundo xingou o Zelensky, não sei o que lá, e veio mais uma denúncia de que a USAID recebia o dinheiro ao longo desses anos, ela recebia o dinheiro, e o dinheiro que ela recebia, que deveria ser para a Ucrânia, que tinha sido aprovado no Congresso americano para ir para a Ucrânia, ia, na verdade, para a ONU, e a ONU destinava para Gaza, né, para o Hamas, para outras aplicações, para o Bill Gates, para as histórias lá do Bill Gates. Enfim, quem definia eram os burocratas da USAID com os burocratas da ONU, ou seja, tudo que era votado no Congresso americano de destinação orçamentária, né, de ajuda externa, não era cumprido. Os caras se apropriavam do dinheiro e faziam o que dava na cabeça deles. Pois bem, eu mencionei o George Soros aqui, mencionei outros, mas vou falar dele. O George Soros gastou do dinheiro dele $40 milhões, desculpem. Em 20 anos ele gastou $40 milhões para eleger 126 promotores na justiça americana. 126 promotores nos condados, né, onde interessava a ele, né? E esses promotores, né, diferente do Brasil, lá nos Estados Unidos, os promotores são eleitos em votação direta pelo povo. Não é que nem aqui, que você faz um concursinho público, meia boca, né, meio comprado e tudo bem. Não, você tem que ter notório saber jurídico e, além de notório saber jurídico, ter experiência jurídica e ser votado, negão. Tá pensando que é
Chegou aqui o bambambam das candongas? Não, senhor, meu. Você, além de toda a sua formação, preparação, experiência, você tem que ser votado pelo público, pelo povo em geral, pelos cidadãos. Então, através desse processo, ele jogou 40 milhões de dólares na mão desses promotores que interessavam a ele, e esses promotores, né, na campanha deles, e esses promotores acabaram sendo eleitos. Não sei se compraram voto, se fizeram uma boa campanha, se os caras eram bons e embolsaram dinheiro. Não me interessa. O que eu sei é que esses promotores são progressistas e estão distorcendo a justiça americana. Assim como está acontecendo no Brasil também. Ou seja, a distorção judiciária que a gente está vendo acontecer no Brasil está acontecendo nos Estados Unidos também. Só que ela não é fruto da consciência do julgador, da consciência do, digamos assim, do jurista. Ela está sendo paga pelos globalistas. A mudança de consciência está sendo financiada. Eles estão chegando, ó, você estava fazendo isso, né? Você estava julgando assim, ou você estava agindo dessa forma, só que a gente quer que você haja dessa forma. Quanto custa? É mais ou menos esse o nome do jogo que está sendo jogado, né? Então eu disse para vocês que o George Soros gastou 40 milhões de dólares nisso. E a USAID gastou mais 146 milhões de dólares, também em 10 anos, para fazer a roda girar, porque não adianta só você eleger o promotor. Nananina, malandro. Não, você tem que fazer a roda girar, e girar no sentido que interessa para eles. Se está girando assim e interessa para eles que gire assim, isso aí é que nem dizia aquele major lá na tropa de elite. Você quer sorrir? Você tem que fazer sorrir. Nós que somos brasileiros conhecemos bem. Os americanos estão espantados com isso, né? Mas nós que somos brasileiros, a gente conhece bem isso aí. Então, o George Soros está na alça de mira dos caras. E por que eu estou dizendo isso, né? Eu recebi de uma amiga minha, eu recebi um vídeo de um cidadão americano muito bem informado, e que ele garante que o Elon Musk, né, o cara lá do Dodge, o cara que está revelando toda essa sujeira aí, comprou 5 inserções no Super Bowl, nas propagandas, nos intervalos do Super Bowl. 5 inserções de 30 segundos para revelar o que está acontecendo nesse furdúncio todo, nessa confusão toda que está acontecendo. Pois bem, há quem diga, principalmente aqui, principalmente na mídia oficial, né, seja na brasileira, seja na americana e na europeia, há quem diga que o Elon Musk está cruzando o sinal, né, que o Donald Trump não está muito contente com ele, porque ele está muito avançadinho, está muito, né, tá muito animado com essa história do Dodge, muito animado com essa história da USAID e tal, então ele está avançando o sinal. Eu discordo disso, eu tenho acompanhado as declarações do Donald Trump e elas estão muito alinhadas com as declarações e ações do Elon Musk. E o que ambos estão fazendo, eles estão criando as condições para levar essa turma para a cadeia. É isso que eu acho, essa é a minha leitura. Tá? E ninguém faz um movimento dessa magnitude, das duas uma. Ou Elon Musk e o Trump vão morrer nesse processo, ou eles vão botar muita gente na cadeia. Para vocês terem uma ideia, tem um tal de um general Milley. Esse general era comandante lá de um ramo das Forças Armadas Americanas no primeiro mandato do Trump. Esse cara está sofrendo um processo porque foi revelado, já tinha sido revelado antes, mas o tema foi resgatado agora, que tem as condições políticas mais favoráveis, que esse general estava passando informações confidenciais e estratégicas para os chineses, e que é um ato de alta traição. Esse cara corre um risco sério de ser preso, vai perder a patente, a aposentadoria dele, pode ser até fuzilado, porque lá nos Estados Unidos, traição militar, aqui no Brasil também, traição militar é punida com a morte por fuzilamento. Quer dizer, é uma das sentenças, pode ser outra sentença, pode dar
uma cana perpétua para ele, pode dar, sei lá, 30 anos, sei lá o quê. Mas o fato concreto é que o assunto está na mídia. Então isso é muito, 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 muito interessante o que está acontecendo. E fica a dica aqui, né? Eu estava falando de justiça, né? E eu tenho certeza que o que está acontecendo nos Estados Unidos acontece aqui no Brasil também. Quando a gente vê a saidinha, né? A legislação da saidinha é uma legislação que foi paga pela USAID para ser implantada no Brasil. Ou vocês estão pensando que os nossos deputados do Centrão tiveram uma consciência? Não, olha, a gente está judiando muito dos nossos bandidos, dos nossos contraventores, e a gente precisa acabar com isso. A gente é humano, nós somos todos humanos, cristãos, e a gente não pode mais judiar dos nossos contraventores desse jeito. Vamos fazer aqui uma audiência de custódia. A legislação que implementou a audiência de custódia foi paga pela USAID. Isso é uma das legislações que foi imposta ao Brasil por essa gente. Se ligou, malandro? O que está acontecendo? Então, quando você vê um promotor, o nosso Ministério Público é uma farra, né? Processaram o Bolsonaro por causa de uma baleia, que o Bolsonaro estava ensinando a baleia para fumar, chamando a baleia para fumar um cigarro, sei lá o quê, né? Deu processo, né? Deu entrevista, deu processo, deu audiência, deu advogado, deu toda essa palhaçada. Por quê? Porque o promotor simplesmente achou que deveria fazer isso. E quando um promotor faz um negócio desse, ele está simplesmente acenando para os financiadores. Quando um juiz dá uma sentença dessa, ele está acenando para os financiadores. Está todo mundo dizendo, aqui, tiver uma vaguinha aí na folha de pagamento, lembra de nós, estamos aqui. Então, o que está acontecendo na justiça mundial, americana e brasileira principalmente, é muito grave, né? Essa semana teve o governador do estado do Rio de Janeiro, lá, o Cláudio Castro, e o Eduardo Paes, dizendo que eles não conseguem combater o crime organizado nos morros do Rio de Janeiro. O Eduardo Paes falando sobre isso. Por quê? Porque teve uma determinação do STF durante a pandemia que as ações, né, as incursões da polícia nas comunidades do Rio de Janeiro deveriam ser previamente avisadas. É uma ação da nossa justiça, favorecendo quem? O tráfico. Isso não é estranho, isso aí é método. É método. É a gente que fica, né, como a gente é brasileiro, a gente fica, né, escorregando, vamos dar uma de malemolente aqui para ver se a gente dá uma de malandro. Mas não, gente, isso aí é método, tá? Além disso, quero falar para vocês do Wikileaks, que está ligado nesse rol de escândalos aí. Lembra do Wikileaks? Do Jean Assange? Wikileaks, um site que divulgava notícias confidenciais do governo americano, principalmente da CIA, do FBI e tudo mais, né? Do Departamento de Estado e tudo mais, né? Esse cara, o Jean Assange, que era o responsável pelo Wikileaks, está até hoje refugiado lá na Embaixada do Equador em Londres. E sempre foi dito que ele era um traidor, né? Mas parece que ele está provando que todas as violações, né, dos direitos civis, né, nos Estados Unidos, praticados desde o governo Obama, principalmente pelo governo Obama, eram verdadeiras e são verdadeiras. Pois bem, o Wikileaks voltou com tudo. Ele nunca parou, mas ele voltou com tudo agora recentemente e divulgou uma série de documentos. Na verdade, ele divulgou 7.000 e... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quantos são. Paraná, só um minuto, gente. Paraná. Ele divulgou o seguinte, que a USAID investiu no ano de 2023 473 milhões de dólares na mídia, $500 milhão na mídia. Na mídia americana? Na mídia mundial. 473 milhões de dólares na mídia mundial. Através de quê? Através de uma ONG. Pô, se vocês me contassem isso, eu não acreditava que é uma ONG, mas é uma ONG,
né, através de uma ONG. A ONG chama-se International Network. A International Network, ela tinha contatos, ela abraçava 4.300 órgãos de mídia oficial no mundo todo, no Ocidente todo. Tá bom para você? Jornais, revistas, TV, rádio, site de notícia esquerdista, 4.300. Ela treinou no ano de 2023, só no ano de 2023, ela treinou mais de 9.000 jornalistas no mundo todo. Sabe aqueles molequinhos de cabelo azul que vivia te censurando no Facebook, no X, no Instagram e tudo mais? No LinkedIn? Ele era financiado pela International Network. A gente sempre desconfiou disso, mas a gente não tinha a prova. Agora a gente está tendo a prova, né? Estima-se que a audiência da International Network abrangeu um total de 780 milhões de pessoas no Ocidente no ano de 2023, só no ano de 2023. Imagina em 2024 que o orçamento da USAID foi muito superior. O site Político, e é esse o nome, né? O nome com grafia latina, é um site americano, lá de Nova York, mas a grafia é latina, o nome é Político mesmo. Esse site recebeu 8 milhões de dólares em 2023. E agora, para vocês caírem de costa, a Fundação Clinton Global Initiative, né? Clinton Global Initiative, recebeu no ano de 2023 10 milhões de dólares. Também é uma ONG na área de mídia, né? Para dizer a verdade, a Chelsea Clinton, né, a filha da Hillary com o Bill Clinton, há uma acusação que ela recebeu 60 milhões de dólares através da ONG dela, uma ONG cujo objetivo era traficar crianças do Haiti e da América Latina. Tá bom para você? Quando os caras falavam que O Grito do Silêncio, aquele filme, era uma loucura, era uma mentira, era um delírio, era exatamente essa realidade que o filme estava revelando. Eu diria explorando, né? Mas explorando não é um termo muito adequado para isso. Bom, já vou caminhando para os finalmente, o mais rápido que eu puder. Como eu disse, o Elon Musk comprou esses horários no Super Bowl. Espero que você assista o Super Bowl, porque vai ser divertido. Eu, como eu disse, estou tomando suquinho de laranja para me preservar. Que o Super Bowl é amanhã, domingo, então vou tentar assistir o Super Bowl para ver se isso se materializa também. Eu acho, gente, que o caminho para a gente no Brasil acaba de ficar, né? Você não se anime, não. Você não se anime, não, que o caminho, eu avalio que o caminho nosso vai ficar mais difícil. E digo isso por quê? É que nem no final da Segunda Guerra Mundial, né? Tem lá os relatos históricos, dizem que milhares de oficiais e integrantes, né, do exército alemão, né, da SS, se suicidaram antes, né, da rendição. E muita gente fala, não, se suicidaram por honra, né? Se suicidaram por vergonha da derrota, se suicidaram para não perder o glamour e a imagem, né, de grandes comandantes, de grandes soldados, de heróis e tudo mais. Eu acho que tudo isso é balela, é conversa fiada. Eles se suicidaram porque eles sabiam que tinham cometido crimes de guerra. Então, se eu vou morrer por ter cometido crime de guerra, por que eu não posso me matar eu mesmo? E talvez preservar um pouco do meu patrimônio moral. Pelo menos eu jogo uma confusão toda no cenário, né? Eu me indigno, né? Eu me indigno, dou uma de louco, né? Dou uma de louco, né? Então, o que eu acho que vai acontecer no Brasil é exatamente isso. O fechamento dessas torneiras e o aperto que os Estados Unidos vai dar
no Brasil, principalmente no Brasil, porque o Brasil está servindo de exemplo, é onde essas verbas da USAID foram usadas de maneira mais efetiva para controlar a mídia, para controlar as instituições, para fazer com que aquilo que aquele ministro Barroso diz, né? Parir a história, né? Fazer a história andar para frente. Quem é ele? Ele é Deus, né? Ou seja, o que os caras da USAID estão fazendo, o que os caras das agências financiadoras americanas estavam fazendo, é usar o Brasil como um território de pesquisa sociológica, de engenharia social, todo esse tipo de coisa. Entendeu? Só que agora o que sobrou aqui, sobrou os agentes que foram financiados por eles. Esses caras estão no poder e todos os meios de ação que existem estão na mão desses caras. Da justiça, da política, do governo, do executivo, né? Em quase todas, na mídia, quase todas as instituições foram financiadas e esses caras ocuparam espaço. Eles não vão abrir mão do poder impunemente, de boas, como se dizem. Não. Eles vão lutar. E eles vão lutar contra quem? Contra quem está tentando derrubá-los. Então, o 8 de janeiro, eu acredito que vai ser café pequeno diante dessa realidade, né? E eu quero encerrar falando um pouco disso tudo, ligando com a lei da ficha limpa, né? Que a gente viu aí essa semana toda, né, essa discussão da lei da ficha limpa. Eu fiquei muito chateado, muito decepcionado, porque a eleição da Câmara e do Senado, toda a negociação que a gente ouviu falar era em torno da anistia do 8 de janeiro e era em torno, né, de uma eventual mudança no STF. Basicamente isso. Eram as duas pautas mais importantes que havia. Isso foi no sábado da semana passada. Essa semana, o que se discutiu, o que se pautou, o que foi para a mídia, é a mutilação da lei da ficha limpa. Eu confesso que eu fiquei extremamente decepcionado. Eu ouvi ontem o Jair falando, não me convenço, sinceramente eu não me convenço. E por que eu não me convenço? Porque você mutilar a lei da ficha limpa para garantir uma elegibilidade para o Bolsonaro vai fazer com que esses agentes que estão donos dos meios de ação política, institucional e de mídia aqui no Brasil vão criar outras situações para não abrirem mão do poder, porque eles sabem que se eles abrirem mão do poder e perderem o poder, vai acontecer com eles a mesma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos, que eles vão perder os recursos, eles vão perder a liberdade, eles vão perder, inclusive, a moral política, o futuro deles. Imagina você, eu falei aqui dos 472 milhões só para a mídia, muito desse dinheiro veio para o Brasil. Tem muito jornalista que a gente conhece aí na grande mídia, né, na CNN, na Globo, né, nesses órgãos todos aí, que deve ter recebido parte desse dinheiro. A gente sabe que tem um influencer aí, aquele que imitava a Foca, que recebeu uma grana, ficou bravo, ficou irado, disse que ia processar todo mundo, mas está lá no site, ele recebeu 30 mil dólares. Quem é que está? Ele devia processar quem foi que falou isso, porque nós estamos vendendo o peixe que nós compramos, né? Então, alguém tem que se explicar nessa história aí, não sou eu. Eu recebi essa informação de que ele recebeu 30 mil dólares, e eu acredito que tenha recebido. Não só ele, como muitos outros jornalistas da nossa grande mídia deve ter recebido. Imagina se ele recebeu 30 mil dólares, quanto receberam os top 10? Muito mais do que isso. Então, esses caras não vão abrir mão de tudo que eles conquistaram roubando dos outros, roubando a nossa liberdade, roubando a nossa paz, roubando os nossos direitos, né? Roubando a nossa possibilidade de falar o que a gente quer, a nossa liberdade de expressão, né? Roubando nossos impostos principalmente, né? Então, eu acho que não adianta a gente imaginar que a gente vai pegar um atalho
pela mutilação da lei da ficha limpa. Eu acho que tem uma discussão para ser feita, que tem todo um arcabouço legal que foi criado, né, que nem eu falei aqui, da audiência de custódia. A audiência de custódia tem que acabar. Então, tem que alguém macho da direita tem que chegar lá e falar: nós queremos acabar com essa legislação, nós queremos revogar esse instituto da audiência de custódia. É isso que a sociedade quer. Nós queremos revogar a lei da ficha limpa. Tem que ser macho para falar isso. Falar: nós queremos revogar a lei da ficha limpa, que a lei da ficha limpa não está servindo para condenar corrupto, e foi para isso que ela foi criada, e está servindo para perseguir adversários políticos da direita. É um discurso muito melhor do que falar: olha, precisa resgatar meus direitos políticos, porque vem uma eleição presidencial aí, eu preciso concorrer e tal, não sei o que lá. Quase que um lamento. Então eu acho que é isso, gente. Desculpa o vídeo longo. Eu amo todos vocês. Bom fim de semana e fiquem com Deus.